Toda vez que se fala em sair das dívidas, basicamente o que se ouve é sempre a mesma coisa: economizar, pagar as contas em dias e etc. Só que isso não é tão fácil quanto parece, até mesmo porque toda a nossa renda geralmente sempre é destinada a pagar dívidas. E por esse motivo, eu resolvi criar esse vídeo com 8 dicas de como sair das dívidas mesmo ganhando pouco. E a primeira dica para você sair das dívidas é parar de assumir novas dívidas. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas quando você está em uma situação de aperto, afundado em dívidas e ainda por cima ganhando pouco, pode se passar muitas coisas na nossa cabeça, até mesmo fazer uma dívida para pagar outra dívida. Sim, isso mesmo. Muitas pessoas fazem empréstimos para pagar dívidas que acreditam que será mais fácil de lidar do que a dívida atual. Só que isso é um grande engano, até mesmo porque nós sabemos que os bancos eles cobram taxas de juros muito altas e o valor do empréstimo no final é quase o dobro do que você solicitou. Se você pega dinheiro de uma fonte emprestado para pagar outra dívida, na verdade apenas está tendo a falsa sensação de que está se livrando de uma, mas na verdade pode estar entrando em uma pior. Quando você está tentando pagar uma dívida, precisa parar de assumir novas dívidas. E claro, evite todos os gastos desnecessários. E algo que muitas pessoas têm medo, mas que precisam fazer é encarar as suas dívidas. Quando você está em uma situação de dívida, é muito fácil de você querer evitar até mesmo olhar para a fatura para não se decepcionar e vir os pensamentos negativos e com as dúvidas de como vai pagar aquilo. Só que, de certa forma, fazer isso é muito prejudicial, até mesmo porque uma hora você vai ter que encarar ela e você vai fazer isso antes que o prazo de pagamento expire para não pagar com juros. Sem uma imagem clara da sua situação financeira de um modo geral, é impossível de descobrir como saldar dívidas com baixa renda. Outra coisa que vai te ajudar a sair das dívidas, e sim, isso é quase impossível sair delas, é criar um orçamento. O orçamento permite que você veja exatamente de onde vem a sua receita e para onde seu dinheiro está indo. Mesmo que você ganhe pouco, isso não é motivo para você descuidar das suas finanças. Muito pelo contrário, agora é justamente a hora ideal para você criar o seu orçamento. Comece listando todas as suas fontes de receita e todas as suas despesas fixas recorrentes, como por exemplo aluguel, carro e entre outros. Agora subtrai a diferença entre o seu dinheiro total e suas despesas. O restante é o dinheiro que você tem disponível para gastar com despesas variáveis, como por exemplo, mantimentos e roupa. Sempre determine quanto de dinheiro deve separar todos os meses para despesas variáveis que não podem ser cortadas, como mantimentos, e então reserve o restante do dinheiro para pagar dívidas. Outra coisa que você deve fazer para acabar com as dívidas é criar um plano para saldar as dívidas. Agora que você já sabe os seus gastos e as suas despesas e criou o seu orçamento, é hora de implementar uma estratégia para acabar de vez com a dívida. Se você precisa acabar com a dívida rapidamente, você precisa saber exatamente como vai saldar essas dívidas com um plano que maximize seu cronograma de pagamento. Uma das maneiras mais rápidas de se livrar da dívida rapidamente é usando a abordagem da bola de neve da dívida. Como que funciona esse método? Para usar essa estratégia, você precisa apenas seguir alguns passos. Primeiro, identificar todas as dívidas. Organize elas do menor valor para o maior valor. E anote também as taxas de juros de todos os empréstimos ou compromissos atualizados com os juros já incluso e também multas ou correções monetárias. Segundo passo, organize todo o seu orçamento mensal e corte tudo que não é necessário. Por mais difícil que seja, esse processo é gratificante quando você finalmente consegue perceber que já não está mais gastando tanto quanto antes. E claro que está conseguindo saldar a dívida. O terceiro passo é negociar as dívidas com os credores. Até esse momento, não faça nenhuma quitação de dívida e não aceite nenhuma proposta. E o motivo eu vou explicar na próxima dica. Mas o quarto passo da quitação de dívidas segundo o método bola de neve é somente depois desse levantamento e diagnóstico de todas as condições que entra o diferencial do método bola de neve, que é começar quitando as dívidas do menor valor até quitar elas por completo. Então escolha mês a mês a dívida de menor valor para ser quitada. Matematicamente, o pagamento das dívidas com maior juros gera resultados melhores em menor tempo. Contudo, o método bola de neve tem muito sucesso com os perfis de consumidores porque mantém o devedor motivado com pequenas vitórias frequentes para continuar no plano de quitar tudo. Então você quita as dívidas menores e passa para as maiores. Dessa forma, você vai se sentir muito mais motivado a pagar a próxima dívida. E nessa próxima dica eu explico por que você não deve aceitar qualquer proposta. Não aceite qualquer proposta. Durante a renegociação, certamente o agente do banco ou da corretora
vai te apresentar uma proposta inicial. A dica neste ponto é evitar aceitar propostas que não condizem com a sua situação financeira. No momento em que você está com o telefone na mão e falando com o gerente do banco, a grande preocupação é renegociar a dívida de uma forma que você seja capaz de pagar e seguir um cronograma, seja para uma parcela que caiba no seu orçamento familiar ou para uma taxa de juros menor, com prazo maior para pagar. Se restar dúvidas ou se o cálculo da dívida não estiver muito claro, questione os valores e não se decida por impulso. Vale a pena confrontar a proposta com a sua planilha de gastos para saber se ela está dentro do seu orçamento. Em todo caso, é sempre válido oferecer uma contraproposta e tentar renegociar com o banco a redução dos juros e parcelas da sua dívida. Entenda que a negociação deve ser vantajosa para os dois lados e a proposta deve estar alinhada com a sua realidade financeira. Mas, para você definitivamente acabar com as dívidas mais rápido, você deve pagar mais do que o valor mínimo da dívida. Se você está tentando descobrir como se livrar das dívidas rapidamente, deve tentar colocar o máximo de esforço que puder para pagar as dívidas mês após mês. Lembre-se do método da bola de neve da dívida. Toda chance que você tiver de fazer pagamentos mais altos vai te deixar mais perto de ficar livre dessas dívidas de uma vez por todas. Ao criar o seu orçamento inicial, defina um valor mínimo que você está aplicando em dívidas a cada mês. Obviamente, qualquer oportunidade de adicionar mais para o pagamento da dívida vai te ajudar a atingir seus objetivos com mais rapidez. Não importa qual seja a sua situação, é importante pagar mais do que o mínimo necessário. Mesmo que você tenha um mês terrível com as despesas de emergências inesperadas, pague mais do que o pagamento mínimo, se possível. E a próxima dica é super importante para manter a calma, mesmo que a dívida seja grande e você não saiba como lidar com ela. Você precisa manter a calma. Mais do que apenas ter o nome negativado no mercado, permanecer endividado pode prejudicar e muito a saúde da pessoa que carrega a dívida. Um estudo realizado pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra que as pessoas adquirem um estado emocional negativo quando estão endividadas. Esse sentimento pode resultar até mesmo em mudanças de comportamento, alterando as relações sociais e até causando falta de produtividade no trabalho. De acordo com a análise, os inadimplentes entrevistados afirmam sentir vergonha por terem dívidas. Outros sentimentos negativos mais relatados são a infelicidade, insegurança e medo de não conseguir quitar as pendências, nervosismo, irritação e desespero. Ou seja, ficar longe das dívidas pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir as preocupações e, cá entre nós, não tem nada melhor do que dormir com a mente sem preocupações. Outra coisa que vai te ajudar a se livrar das dívidas mais rápido é fazer uma renda extra. Talvez não venha nenhuma ideia na sua mente do que fazer para ganhar uma renda extra, mas você pode utilizar uma das suas habilidades para poder fazer uma renda que pode te ajudar a pagar as suas dívidas. Você pode pensar nos seus interesses e suas habilidades e pensar como você poderia transformar isso em um pequeno negócio. Como, por exemplo, você pode ter a habilidade de escrever, então você pode escolher algum site para trabalhar como freelancer e redator. Ou então, pode ser que você saiba cozinhar muito bem, então você pode fazer algum prato especial e vender para os seus vizinhos. Uma ideia que eu vejo muitas pessoas fazendo aqui na região onde eu moro é vender feijoada. Basicamente, o que a pessoa faz é anunciar que vende feijoada durante a semana, e quando chega no final de semana, geralmente no sábado, a pessoa já tem todas as feijoadas vendidas. É interessante que isso pode ser aplicado em todos os lugares, até mesmo em prédios e condomínios. Existem diversas maneiras de se fazer uma renda extra hoje em dia e pode facilitar a sua saída do mundo das dívidas e até mesmo aumentar a sua renda. Se você ficou com alguma dúvida sobre como sair das dívidas ou sobre renda extra com as suas habilidades, que eu não tenha mencionado aqui nesse vídeo, deixe nos comentários que eu tento te ajudar. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e também de compartilhar o vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.